o que todo desenho tem, geralmente no canto inferior direito, né? Então você está olhando um desenho assim, à direita. No canto inferior direito, você tem um bloco de títulos. Esse bloco de títulos, ele tem que ter, geralmente, assim, aí a ABNT vai dizer lá qual que é a norma certinha e tudo mais, cada país vai ter o seu, mas de modo geral, um bloco de títulos tem que ter o nome do desenho, geralmente bem grande, tá bom? Ele tem que ter uma descrição, tá certo? Ele tem que ter o projetista, em algum lugar tem que ter aqui, ele tem que ter as datas, né? Data de liberação, se ele foi aprovado, se ele não foi. Ele tem que ter algumas coisas que eventualmente precisem ser colocadas. Então aqui, ó, equipamento, curvadora de tubos. Então, aqui poderia ser um desenho de uma peça específica desse equipamento. Enfim, você precisa, a escala, né? A área, o peso, enfim, você pode num desenho mecânico ter pelo menos essas informações. O título, quem projetou, qual foi a data, tá certo? A escala, né? Nós vamos aprender um pouquinho o que é escala no futuro, mas basicamente a escala é para a gente entender qual é o nível de redução daquela peça naquele desenho. Nós vamos falar, na verdade, esse curso aqui que a apostila traz fala muito pouco de escala, então vou fazer só um exemplo básico, tá? Vamos imaginar que a escala seja 1:5. Quer dizer que a cada 1 centímetro que você medir naquele desenho, vale 5 centímetros na vida real. Ou seja, eu reduzi o desenho em 5 vezes. É claro, se for uma peça pequena, eu posso fazer uma escala 1:1, ou seja, 1 centímetro de desenho igual a 1 centímetro na vida real. Agora, se for uma peça grande, se eu for desenhar, sei lá, a porta de um carro, eu vou precisar de um papel gigantesco para desenhar na escala 1:1, né? Um papel que seja do tamanho de uma porta de um carro. Então o que eu faço? Eu faço em escala 1:4, 1:5, reduzo 5 vezes, reduzo 4 vezes a porta, porque assim eu consigo colocar num papel menor, tá bom? Então a escala é fundamental. O que pode vir também é um bloco de revisões, então isso é muito legal. Geralmente, pessoal, vem tudo junto, não é separado, né? Ali embaixo tem o bloco de títulos, em cima já tem o bloco de revisões, eles muitas vezes estão interligados. Cada emissor de desenho vai fazer de um jeito. Então, se você trabalhar numa empresa que desenha, pode ser que seja de um jeito. Se você trabalhar, por exemplo, em aviões da Boeing, você pode receber desenhos num padrão. Se você mais tarde trabalhar em aviões da Airbus, você pode receber desenhos em outro padrão. Mas, de modo geral, sempre vai ter um bloco de títulos e um bloco de revisões. O bloco de revisões, ele vai mostrando as revisões. Então, tem lá, revisão 1, primeira emissão, outubro de 2015. Revisão 2, que é a segunda emissão, sei lá, novembro de 2017. E aí geralmente tem a descrição, o que foi alterado de uma revisão para outra. O que é revisão, então? É uma alteração daquele desenho. E geralmente uma nova revisão cancela as revisões anteriores. Ou seja, o desenho com uma revisão anterior não vale mais, só vale a revisão atual. Ou não. Aí vai ter lá no bloco de revisões, né? Qual é o número da revisão, qual é a data da revisão, qual é o título da revisão, qual é a descrição da revisão e o que acontece com a revisão anterior. Ele pode dizer assim, olha, a revisão 2, ela funciona para aviões a partir do ano de 2018. A revisão 1 para todos os aviões antes do ano de 2018. Você vai ter que ver de quando que é aquele avião, a fabricação daquele avião. Enfim, então você vai ter que observar se aquela revisão, qual que é a revisão aplicável à atividade que você está realizando. Tudo bem? Pode vir também uma lista de materiais, né? E essa lista de materiais, ela geralmente vai vir assim, item, um part number, quantos são required, ou seja, quantos são necessários, e o source, aonde tem, a fonte. Então, por exemplo, item, conexão, part number, é um número que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Quantos são precisos? 2, source, estoque. Então você pode ter em estoque ou você pode ter que pedir para um fabricante X, aí ia ter o nome da empresa aqui. Então essa é a lista de materiais daquele desenho lá, tá? O part number, pessoal, é um número único da peça que você vai conseguir ter. Então só aquela peça tem aquele part number. Esse part number não tem exatamente um padrão no mundo, mas o que se tem de padrão é que geralmente, se você tem peças direita e esquerda, você usa, por exemplo, números ímpares para direita, números pares para esquerda, enfim. Então você sempre, pode ser que haja um padrão de part number, que já no part number você consiga identificar do que aquela peça é.
O part number, ele é um número, geralmente, ele é um código geralmente composto de letras e números. Pela letra, você consegue saber se aquele componente é um componente da asa, se é um componente do motor, se é um componente. E pelo número, você consegue saber se ele é um componente direito ou esquerdo. Lembrando que em aviação, a direita e a esquerda é sempre em relação ao piloto da aeronave. Então você se coloca no lugar do piloto e pensa, o que for a esquerda do piloto é a esquerda do avião, o que for direita do piloto é a direita do avião ou do helicóptero. Então sempre que a gente falar de esquerda e direita numa aeronave, a gente está falando em relação ao olhar do piloto sentadinho na sua cabine lá, beleza? Então isso é muito importante vocês entenderem. E geralmente o part number, o número da peça, já vai te dizer da onde é aquela peça e também se ela é direita ou esquerda ou se ela é neutra, não tem direita e esquerda. Mas não existe um código definido para isso, um padrão mundial. Cada fabricante vai usar mais ou menos ali o seu padrão. É claro que existe uma semelhança, e essa semelhança você vai poder observar à medida que você for trabalhando com aeronaves e fabricantes diferentes. Mas o mais importante você entender neste momento é que existe um part number, um número de peça, né, para cada peça, e esse número já traz algumas informações para nós.